Olá, pessoal. Professora Regiane Félix, de Geografia, falando mais um pouquinho sobre o processo de urbanização, com ênfase na favelização das cidades. A gente está dando continuidade à aula anterior, que foi gravada, e nós vamos falar hoje sobre o plano diretor e o estatuto da cidade, que a gente tinha deixado para essa aula. A gente finalizou com esse slide a última videoaula, mas o que são o plano diretor e o estatuto da cidade? Como funciona a participação popular? Então, a gente deixou para agora, para a gente dar início a esse assunto. Plano diretor é um documento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, devendo ser aprovado pela Câmara Municipal, que reflete os anseios da sociedade e tem iniciativa do prefeito. Espera-se que o plano diretor aponte meios para o desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Muitas pessoas não sabem, mas quando o plano diretor é formulado, a população ela pode contribuir. É feita uma sessão extraordinária na Câmara Municipal, onde as pessoas podem se manifestar, onde a população pode dar ideias. Se essas ideias vão ser postas em práticas ou não, vai depender da ideia, vai depender da forma, da importância que essa ideia vai tomar na reunião. Então, às vezes, um cidadão consegue contribuir muito na elaboração de um plano diretor porque ele está vivendo o caos, ele está vivendo a problemática. Então, ele consegue contribuir com alguma informação. Então, as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes precisam ter esse plano diretor. O Estatuto da Cidade. Ele regulamenta a questão política urbana no Brasil. Está expresso na Constituição Brasileira, nos seus artigos 182 e 183. Tem como princípio básico o planejamento participativo e a função social da propriedade. O que é importante? Dentre os instrumentos de política urbana no Brasil, o Estatuto da Cidade trata da questão do uso capião especial de imóvel urbano, ratificando o artigo 183 da Constituição Federal, aonde diz que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Isso acontecia muito antigamente, onde as pessoas tomavam posse de alguns imóveis que estavam abandonados, chegavam, habitavam e ficavam lá. Então, se ele ficasse durante 5 anos morando, cuidando, zelando, pagando os impostos, tudo certinho, então dava-lhe o direito de ser o dono daquela propriedade, com a exceção de que ele não tivesse um outro imóvel. Tal ponto é importante, visto que garantirá a posse do imóvel urbano para aqueles que ocuparem determinada área urbana por 5 anos, e sem oposição, utilizando-a como moradia ou de sua família. Tal direito garantirá principalmente a cidadania, ou seja, um imóvel, antigamente que acontecia muito isso, o imóvel estava lá, abandonado, a pessoa morava numa casa caindo aos pedaços, ou tinha perdido tudo numa enchente, ou tinha perdido tudo no incêndio, vamos supor que tenha sido um incêndio, a família perdeu tudo, e acharam uma casa abandonada. E decidiram morar ali até aparecer o dono. E o dono não apareceu. E nisso se passaram 5 anos. Cuidaram da casa, constituíram ali um lar, fizeram ali a sua moradia. Então, eles conseguindo provar que ficaram ali, que eles não têm um outro imóvel e o dono daquele imóvel não apareceu, então essa Constituição, esse artigo garantia a eles o uso capião, que daria esse imóvel a esse cidadão. A participação popular. A mobilização da sociedade por meio das associações de moradores de bairros, de sindicatos, associações ambientalistas, movimentos estudantis, de defesa dos direitos humanos e de defesa dos direitos dos consumidores, poderá auxiliar na modificação da realidade dos grandes centros urbanos.
uma vez que se torna cada vez mais difícil o poder público resolver todos os problemas que atingem o espaço urbano. Ou seja, nós temos o direito de participar das decisões. Nós podemos contribuir. Não estou dizendo que nós devemos fazer rebeliões, movimentações caóticas, não, em momento nenhum. Estou dizendo que a gente pode se reunir como seres pensantes, como pessoas de bem e traçar ideias, metas, ver onde que está o problema e levar isso para o órgão competente. Mostrar que a gente está analisando, que a gente está trabalhando junto. Porque não é só a missão do prefeito, que não é só a missão do secretário de obras, que a gente consegue ver, olha, tá errado aquilo dali, olha, o maquinário ficou exposto tal, e a gente está vendo tá tendo uma obra e a gente está vendo desperdício de material, estão jogando fora. Então, é ter essa voz para reivindicar, porque é dinheiro público que está sendo ali jogado fora. Então, a participação popular é muito importante, a gente tem que ter essa noção de que nós, cidadãos, somos peça importante e fundamental para a nossa sociedade. A urbanização das favelas. Com o intuito de fazer cumprir o que determina a lei e resgatar a cidadania de pessoas que sobrevivem à margem da sociedade, os governos federal, estadual e municipal vêm tentando, por meio de convênios, amenizar a situação de quem vive nas favelas. Para tanto, lançam programas de urbanização desses espaços. Como exemplo, podemos citar a urbanização do Complexo Alemão, no Rio de Janeiro, das comunidades V8 e V9 em Olinda, Pernambuco, e a remoção de pessoas que viviam em palafitas na comunidade de Brasília Teimosa para conjuntos habitacionais com o posterior ordenamento da orla. Então, até mesmo nas favelas, está tendo essa preocupação de dar qualidade de vida, sabe? De ter de esgotamento sanitário, de ter pavimentação asfáltica, de evitar ao máximo a exposição a doenças, de colocar escolas, de colocar em creche, de colocar em postos de saúde dentro dessas comunidades, porque ali está a maior concentração da população. Mas quais são os pontos que devem ser discutidos antes do processo de urbanização de uma favela? Então, a gente vai dar uma pausa agora para não ficar muita informação, porque a gente já falou de plano diretor, a gente já falou de estatuto da cidade, já falou da participação da população. Então, para não ficar muita informação, no próximo vídeo a gente vai falar sobre esses pontos que devem ser discutidos antes de fazer um processo de urbanização dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, tá bom? Então, por hoje, por agora, é isso. E já vou passar o próximo vídeo para vocês.